E aí, galera? Mariano Borges, conforme prometido. Prometido, né? Porque eu estava em sala de aula, a moçada prometi que ia fazer essa live agora, como padrão, né? Vou fazer 2 lives por semana, mas essencialmente eu estava em sala, o pessoal respondeu, pô, professor, logo que chegar em casa faz a live. Então eu cheguei, só bati minha proteína e aí vim fazer essa live. Moçada, seguinte, como é que tá? Como é que tá a guerra? Como é que tá a batalha? Bom, a gente tem uma legislação afiada já marcada, né? A gente está marcado já para o dia 21 do 9, né? Dia 21 do 9, às 20 horas, a gente está marcado com legislação afiada. Beleza. Eu venho agora hoje, ainda estou divulgando, assim, pode ser que aconteça um ou outro ajuste nesse projeto, né? Mas o projeto já está com data, já vem acontecer. Então, em primeira, boa noite, Adailton, boa noite, a galera vai chegando aí. Então, olha só, em primeira mão, eu quero divulgar para vocês o seguinte, a gente vai fazer o primeiro aulão presencial legislação afiada, tá? Esse aulão vai ser realizado, venha a se realizar na unidade Taguatinga do Espaço Campus. Então, como é que vai funcionar? Serão 12 horas de aula. Fala, Lulu, tudo bem? Então, são 12 horas de aula, moçada. 12 horas de aula. É só para quem aguenta mesmo. Então vai ser como é que vai ser o ritmo que vocês já conhecem. Vai ser, fala André, pauleira na muleira. Pauleira na muleira. Então eu vou receber alguns convidados. Dentre os convidados, vem a participar o professor Paulo Machado. O professor Paulo Machado é um grande mestre do direito constitucional, também do direito administrativo. O professor Léo Matos, que é uma sumidade na área de informática. E a gente talvez ainda tenha um outro convidado, como ainda não confirmei, eu venho a divulgar na medida em que as coisas verem se determinando. Mas é fato que vai acontecer. O legislação presencial, ele será também transmitido. Mas olha, diferente dos outros eventos, esse não será um evento gratuito, tá? Mas vem com preço sim, super acessível, porque a gente está alocando estrutura. Quem participar vai ganhar a camisa do Legislação Afiada, né? A camisa do Legislação Afiada, aquela camisa preta, bacana, com o nosso símbolo, com a nossa marca, Legislação Afiada. E 12 horas de aula. Qual é o valor? O valor é R$65. Então você vai pagar R$65, vai ter 12 horas de aula presenciais. São 4 professores. Eu vou dar aula de exercícios de direito administrativo. Provavelmente eu vou abrir e vou fechar o evento. Então eu vou dar direito administrativo, teoria geral, 8666, 8112, 9784, 8429. O foco dessa legislação é a prova da Anvisa. O professor Paulo Machado vem dar os principais tópicos de direito constitucional. Então, fica até uma dívida do professor, uma dica, professorpaulomachado.com.br, tá? O professor Paulo Machado está com um workshop, tá? Um workshop gratuito, são 7 dias, que são 7 passos da aprovação. O professor Paulo Machado, para quem não sabe, foi aprovado inclusive em alguns, não só em um, em vários concursos para cartório. Vai escolher agora onde ele vai tomar posse. E é um cara assim que já se prontificou a participar da aula, um cara que eu tenho uma confiança no trabalho, conheço a pessoa, assim como o professor Léo Matos. Então eu quis fazer uma coisa mais abrangente e ao mesmo tempo não quis perder a nossa pegada de aulão ao vivo. Então olha só, como é que vai funcionar? Bom, acompanha no Face e acompanha no Instagram, que aí tudo vem ser explicadinho. Lembrando que dia 21, boa noite Cássio e Luana, boa noite para vocês também, Nelson, é isso aí, pode crer. Vou falar hoje sobre a administração pública, a administração formal e a administração em sentido material.
Bom, a administração pública em sentido formal e a administração pública em sentido material. O que é a administração pública em sentido material? Eu estava fazendo faculdade, eu tinha maior dificuldade, assim, na época que eu entrei na faculdade de Direito, para entender o que era um direito material, direito processual. Eu imaginava já que era o ramo do processo, né? Mas quando falava assim, direito material, eu falei assim, material. Até um belo dia veio um estalo na minha cabeça, eu percebi que material é de matéria. Caramba, um gênio, né? Mas é de matéria. Então, por exemplo, quando a gente fala de matérias, a gente fala de história, geografia, matemática, são matérias. Então, uma divisão material é uma divisão por matéria, é uma divisão por assunto. Então, a administração pública em sentido material, a gente está falando de uma divisão por assunto, por matérias. Agora, quais são as matérias? A administração pública em sentido material, que também a gente conhece como atividades típicas de Estado. Bom, as atividades típicas de Estado, os assuntos típicos de administração pública, sim, porque a gente pode chamar de administração pública em sentido material, mas a gente também pode chamar de atividade típica de Estado, a gente pode chamar de administração pública em sentido objetivo, e é tudo a mesma coisa, tudo a mesma coisa. E quais são essas atividades? São 4. Precisa decorar? Não, tranquilo, você não precisa decorar. É mais se você estiver pensando em passar em concurso público, tá? Então, quais são essas atividades? Atividades típicas de Estado, administração pública em sentido material. Serviço público, polícia administrativa, fomento e intervenção. São essas 4 atividades. São o quê? Atividades típicas de Estado. Administração pública em sentido material. Matérias. Assuntos que são tipicamente de Estado. Eu vou fazer uma pergunta para você. Eu falei que são exclusivas? Não, eu não falei que são exclusivas. Eu falei que são atividades típicas. Não falei que são exclusivas. Quais são? Estou perguntando, moçada. Levanta aí e fala aí qual que é. Atividade típica de Estado. Serviço público, polícia administrativa, fomento e intervenção. Essas são as atividades típicas de Estado, a mesma coisa que chamar de administração pública em sentido material. Essa divisão, a administração pública em sentido material e a administração pública em sentido formal, foi trazida à ordem jurídica pela professora Maria Silvia Zanella de Pietro, e ela é quase uniforme nas cobranças dos certames públicos, dos concursos. Quem compõe, tá ouvindo aí? É gol do Mengão. Pô, não vou discutir aqui time, não vou, nem sou um torcedor frenético, não, fica calmo. Agora, a administração pública em sentido formal, quando a gente fala em sentido formal, a gente está falando de estrutura. Já ouviu a expressão assim, a máquina do Estado? Quem é a máquina do Estado? A máquina do Estado é a administração pública em sentido formal. A administração pública em sentido formal é a mesma coisa que a administração pública em sentido subjetivo, é a mesma coisa que a administração pública em sentido orgânico. Palmeiras, nossa, isso aí, né? Que isso, cara, são do contra, hein? A administração pública em sentido formal é a mesma coisa que a administração pública em sentido orgânico, é a mesma coisa que a administração pública em sentido subjetivo. É quem faz. E quem faz? Quem é a administração em sentido formal? Quando a gente fala de administração em sentido formal, a gente está falando da estrutura, da máquina do Estado. Quem é? É quem faz. Quem faz o quê? Aquelas atividades lá, típicas de Estado, que é o que se faz. O que se faz onde? Lá pelos lados da administração pública. Então, olha só, boa noite, Laisa. Então, olha só, administração pública em sentido formal. Sinônimo, atividade típica de Estado. Não, atividade típica de Estado é a administração pública em sentido material. São assuntos, são matérias. A administração em sentido formal é estrutura, é a máquina do Estado. A administração em sentido formal é a mesma coisa que a administração em sentido subjetivo, é a mesma coisa que a administração em sentido orgânico, é a mesma coisa que a administração em sentido estrutural. É quem faz. Não é quem faz exclusivamente. Assim como a administração em sentido material, o que se faz,
serviço público, polícia administrativa, fomento e intervenção, o Itamar não é o que se faz exclusivamente. Então, quem compõe a administração pública em sentido formal? Compõe a administração pública em sentido formal as administrações direta e indireta. A administração direta, União, Estados, Municípios e DF. A administração indireta, autarquias, fundações, sociedades de economia mista e empresas públicas. É a máquina do Estado. É o aparato que dispõe o Estado para quê? Para fazer aquilo que é típico de fazer. Compõe a administração formal dos poderes do Estado, a administração direta e indireta de todos os poderes e em todas as esferas. Os órgãos, as entidades, os entes políticos e também os seus agentes. Ou seja, os senhores, em breve, irão compor a administração pública formal dos poderes do Estado. Aleluia, irmão! Vejam a luz. Pois bem, a administração em sentido formal é quem faz. A administração em sentido material é o que se faz. Agora veja, aquele livro, sabe aquele livro que assim, tem inclusive muito bom para concurso, cara, que tipo, tem uma bandeira lá na capa, Constituição Federal. Esse livro é muito bom para concurso. E esse livro, na inteligência do seu artigo 173, diz assim, olha, o Estado não tem nada que explorar a atividade econômica. A exploração de atividade econômica deve ser reservada à iniciativa privada. Mas a própria Constituição fala que, excepcionalmente, o Estado pode explorar a atividade econômica. Quando seria, excepcionalmente, situações de relevante interesse público, para atender situações de segurança nacional, que nós não possuíssemos empresas como a Petrobras, produtora de combustível, para que o quê? Para que o Brasil tivesse que importar todo o combustível que consome. Ou imagina que nós não possuíssemos bancos como é o Banco do Brasil, para que o brasileiro guardasse suas riquezas e que todo o dinheiro do povo brasileiro ficasse em bancos estrangeiros. Então isso colocaria em risco a própria segurança nacional. Então, não é atividade típica de Estado a exploração de atividade econômica. Mas, excepcionalmente, o Estado faz. Para atender quando é o excepcionalmente. Excepcionalmente, que autoriza o Estado a explorar a atividade econômica, é relevante interesse público, segurança nacional. Então eu pergunto para vocês, fala Wagner, é regra ou é exceção o Estado explorar uma atividade econômica? É exceção. Mas, explora sim. Então, a administração pública em sentido formal é quem faz. Eu te pergunto o seguinte, que é o que o examinador vai querer saber. Quando o Estado, através de uma entidade, de uma sociedade de economia mista, de uma empresa pública, desenvolve uma atividade que não é típica de Estado, deixa de integrar a administração formal? Não deixa. Agora, por outro lado, a gente sabe, Jéssica, Gilmara, olá, boa noite. Agora veja, quando uma entidade privada, existem várias entidades privadas sem fins lucrativos que desenvolvem muitas vezes atividades típicas de Estado com uso de recursos públicos, né? Quando uma entidade privada desenvolve atividade típica de Estado, em colaboração do Estado, usando recursos públicos, passa a ser administração? Sim ou não? Estou esperando as respostas subirem. Nenhuma. A resposta é não, porque ali não é porque desenvolve atividade típica de Estado que se torna Estado. E nem é porque o Estado, excepcionalmente, não desenvolve atividade típica de Estado que deixa de ser Estado. Então, o professor Vicente Paulo Marcelo Alexandrino tem uma passagem que eu acho bem lúdica e bem interessante e objetiva no seu livro, que ele fala assim, olha, a administração formal é aquela que a lei diz que é. E desde o decreto-lei
267 já é capitulada como administração direta e indireta, União, Estados, municípios, DF, autarquias, fundações, sociedades de economia mista e empresas públicas. Agora, a administração formal é quem faz, não é quem faz exclusivamente. Assim como a administração material é o que se faz, mas não é também o que se faz exclusivamente. Macete! Vamos ao macete então. A administração, para identificar se é a administração formal, para identificarmos se é a administração formal, não importa saber qual. A administração formal não importa saber qual. Qual é a atividade que está sendo desenvolvida. E sim, quem desenvolve. Então, independente da atividade que está sendo desenvolvida, quando se tratar de administração direta ou indireta, de todos os poderes em todas as esferas, está satisfeito o critério formal. Formal, não importa qual. Qual o quê? Qual a atividade? Importa quem faz. E se for administração direta ou indireta, é a administração formal, critério subjetivo. Agora, por outro lado, para identificar se é a administração pública em sentido material, não importa saber quem faz. Importa saber qual é a atividade. E nesse sentido, quem quer que desenvolva aquela atividade? Em se tratando de serviços públicos, polícia administrativa, fomento ou intervenção, vai estar satisfeito o critério material. Professor Carlos Mendonça. Professor Carlos Mendonça, é um privilégio ter o senhor aqui. Para quem não conhece, vai lá na fanpage do professor Carlos Mendonça. O professor Carlos Mendonça é uma autoridade do direito previdenciário no Brasil, uma autoridade do direito constitucional. Ele é uma pessoa assim tão antiga, vou chamar ele de velho, que quando eu era já um pouco velho, olha que eu não sou nenhum garoto, ele já era meu professor. É uma autoridade, é um orgulho ver um homem dessa idade ainda emprestando a sua genialidade a todos nós. É isso aí, moçada. Então, para saber se o critério é formal, para identificarmos a administração formal, não importa saber qual é a atividade, importa saber quem desenvolve a atividade. Qualquer que seja a atividade, quando desenvolvida pela administração direta ou indireta de todos os poderes, em todas as esferas, estará satisfeito o critério formal. Por outro lado, para identificarmos o critério material, não importa saber quem desenvolve aquela atividade, e assim quem quer que desenvolva aquela atividade, em se tratando de serviços públicos, fomento, polícia administrativa ou intervenção, estará satisfeito o critério material. É isso aí, promessa é dívida, estamos com a nossa dica dada, dada. Lembrando, legislação afiada, qual é o assunto? Estatuto dos Servidores, isso aí, aulão gratuito, Estatuto dos Servidores, dia 21 pelo Estúdio Aulas, dia 21/9 pelo Estúdio Aulas, às 20 horas, numa quarta-feira, e está marcado o nosso legislação afiada presencial. Presencial, vocês não queriam tanto aquela camisa? Pois é, a camisa faz parte do primeiro lote. Lembrando que o primeiro lote vai ser a R$ 65,00, o segundo lote vai ser a R$ 85,00 e o terceiro lote vai ser R$ 100,00. Agora é o seguinte, fala Júnior Barros, tô querendo mesmo falar com o senhor, Bárbara Ingrid, oi. Então olha só, galera, não é, porque eu sei que a gente faz mesmo, as pessoas fazem estratégia de marketing, olha, serão só tantas pessoas, são limitados os ingressos, eu já aviso aos senhores que serão apenas 180 ingressos no presencial, tá? Porque a gente vai fazer uma transmissão, a gente quer que seja bem confortável, são 12 horas de aula, e é só para quem aguenta. Se você quer mãozinha na cabeça, você não vai estar lá. Para a Anvisa, com tópicos atuais, questões atuais. Para quê? Para você passar e ficar rico. É isso aí. Legislação afiada. Sabe por quê? Porque o resto é só videoaula. É isso aí. Eu sou grato à presença dos senhores, sou grato à audiência dos senhores, aos grandes amigos, Júnior Barros, professor Carlos Mendonça, grato Wagner Dias, grato e
De coração, desejo a todos os senhores o que eu desejo para mim e para minha família: sucesso, saúde, e a gente continua ligado. Um só pensamento. Até a próxima.